especial e festivo, que é a Santa Ceia, culto memorável. Estamos com o coração sedento por saber que relembramos a morte, a ressurreição e continuamos adorando o nome do Senhor, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós aguardamos a iminente volta do Senhor. Se é verdade, irmãos, diga amém. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Evilásio, pastor presidente desse campo, como também todos os obreiros, toda a igreja do Senhor, em poder revê-los nesta oportunidade. Nós, como o pastor Evilásio já disse, nós estávamos ali na convenção em Cuiabá, que terminou ontem, na parte já do início da noite, e não tinha como não chegar até aqui para adorar a Deus com os irmãos, rever o papai, a mamãe, os irmãos, o sogro, a sogra, que aqui está, a maninha está sentada ali, a Josiane, cunhado, enfim, toda a nossa família. Meus irmãos, Mateus capítulo de número 25. Os irmãos que têm a Bíblia, Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo 1. Eu quero ser bem compassivo para transmitir aos irmãos uma palavra, haja vista que hoje é a Santa Ceia. Glória ao nome do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, verso 1. Quando se encontraram, pode confirmar dizendo amém. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Verso 13, último: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Verso de número 6, eu gostaria que os irmãos lessem comigo o verso de número 6. Todos juntos, 1, 2, 3, toda a igreja. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Mas craseado meia-noite. Meus irmãos, nós sabemos que o capítulo de número 25 é uma continuação do sermão que o Senhor Jesus estava ensinando à sua igreja depois de haver pregado, edificado o reino do Senhor na terra, e ele agora está findando o ministério do Messias, do Emanuel, do Deus conosco,
cumpriu-se aquilo que os profetas disseram a seu respeito, e o Senhor Jesus já está eminente a acontecer a sua morte. Então o Senhor, ele está fazendo os seus últimos sermões a respeito o principal alvo que o Senhor veio edificar, o reino, e para que a igreja estivesse atenta a aguardar o arrebatamento, atenta para poder participar da maior esperança através do sacrifício que aconteceria na cruz do Calvário. Então, nesta parábola, entendendo a parábola não é um mero conto, ou a parábola não é uma mera história. A parábola é uma verdade descrita por Jesus em narrativas a respeito de algum fato, ainda que esse fato não seja materializado. Mas parábola não é história, parábola é uma verdade dita pelo Senhor. E o Senhor fala no capítulo 25 a respeito da parábola que todos nós que aqui estamos presentes devemos conhecer e entender. Ele fala a respeito da parábola das 10 virgens. Então ele começa a contar, a narrar esta verdade através da parábola. E o Senhor Jesus disse que o reino do céu seria semelhante a 10 virgens. E ele começa a descrever que as 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, fazendo aqui uma conjectura da igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, as virgens, a santa, a igreja separada do mundo, do pecado, da concupiscência da carne, que aguarda a iminente volta do Senhor. Então Jesus disse que o reino do céu seria semelhante a essas 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. A Bíblia diz, e o Senhor descreve, que 5 dessas virgens eram prudentes, mas 5 dessas virgens eram loucas ou insensatas. E o Senhor ainda continua dizendo: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. A partir do versículo de número 4, ele diz: mas as prudentes, as 5 prudentes, levaram consigo azeite e também uma reserva nas suas vasilhas. Mas tardando o esposo, tosquenejaram todas. Observem que o Senhor disse que todas as 10 virgens tosquenejaram de alguma maneira ou de alguma forma, mas 5 prudentes tinham reservas de azeite nas suas vasilhas. Azeite fala da autoridade do Senhor, azeite fala da convicção, azeite fala da unção, azeite fala da presença do Senhor estabelecida na vida daquele que serve a Deus. Então 5 dessas virgens eram prudentes e tinham reservas nas suas vasilhas, mas 5 loucas, insensatas, imprudentes, não tinham consigo azeite. A Bíblia diz que todas tosquenejaram, mas no versículo de número 6, que nós repetimos a leitura, a Bíblia diz: à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Eu gostaria de ressaltar nesta noite, à meia-noite, porque Jesus não usou outro horário, porque Jesus não usou outra vigília da Bíblia, porque Jesus não usou outro tempo apontado no seu calendário. Por que Jesus no horário usou o termo meia-noite? No verso de número 6 diz: à meia-noite, craseado, apontando um tempo, definindo um tempo. Ele diz: à meia-noite ouviu-se um clamor. O clamor que ouviu é alguém dizendo: aí vem o esposo. Quando ouviu-se o clamor, à meia-noite, aí vem o esposo. Alguém disse: sai-lhe ao encontro. E depois nós vamos ver o apontamento do Senhor para um tempo, determinando um tempo, descrevendo o tempo da meia-noite. No período em que se ouviu o clamor, então todas ouviram o clamor dizendo: sai-lhe ao encontro. A partir do versículo de número 7, a narrativa bíblica da parábola das 10 virgens torna a direcionar a respeito das lâmpadas e do azeite. Mas eu gostaria de uma vez mais
olhar para o versículo 6, que está dizendo a meia-noite. O que significa biblicamente a palavra meia-noite na Bíblia? Nós vamos ver que a Bíblia faz várias referências sobre o termo meia-noite. Em especial, o termo meia-noite indica um período de horas avançada. O termo meia-noite também implica em dizer o horário, o tempo da meia-noite, também dá-nos o entendimento de um tempo de vulnerabilidade, de alguém que está vulnerável, de alguém que não está esperando algum fato acontecer, porque a meia-noite é um período de transição. A meia-noite é um período em que a maioria das pessoas já estão descansando nos seus aposentos. Então a meia-noite implica dizer que é um período de vulnerabilidade, um período onde as pessoas, ou a maioria delas, há exceções como por exemplo na região de vocês de Sonora, em que as pessoas trocam de turno, as empresas efetuam os seus trabalhos e os seus ciclos de trabalho podem então denotar um acontecimento de trabalho, mas na maioria dos lugares, à meia-noite, as pessoas estão descansando, vulnerável, deitada, elas estão em êxtase. Por isso nós vamos começar a entender que Jesus usa nesta parábola das 10 virgens o termo meia-noite. Meia-noite é um período em que as pessoas normalmente estão cansadas, adormecidas, e qualquer evento nesse período, em um certo sentido, é inesperado. Mas vamos descobrir que Jesus usa este apontamento de tempo para revelar uma absoluta verdade, que a igreja nunca deve se esquecer, que a volta do Senhor vai acontecer. A Bíblia diz que ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, ninguém sabe os minutos, mas o fato é, a volta do Senhor Jesus vai acontecer. Mas eu tenho uma notícia e gostaria de relembrar-vos, para uma igreja preparada, para virgens que têm azeite em suas vasilhas, para uma amada igreja que tem a unção do Todo-Poderoso na sua vida. Não importa o tempo, não importa as horas, não importa o dia, se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, se é à meia-noite, se é à 1 da manhã, mas a igreja que tem azeite nas suas vasilhas está dizendo: eu estou aguardando a iminente volta do Senhor nos ares, porque eu pretendo morar nos céus de glória. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa qualquer outra coisa, mas as virgens que têm azeite nas suas vasilhas está dizendo e já está cantando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso aqui tem uma igreja que está esperando, independente do tempo. Levante a tua mão, adore o Senhor dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A etimologia da palavra meia-noite, a etimologia da palavra meia-noite é proveniente do termo hebraico etzan, que quer dizer, ou que significa a metade. A etimologia da palavra etzan no original quer dizer um período de mudança, a metade. O que nós entendemos que o Senhor Jesus estava explicando para a sua igreja: o tempo está para se dividir. Se você não entendeu, eu vou tornar a dizer e explicar. Jesus estava dizendo: o período de um ciclo está terminando. Jesus estava dizendo: o período de uma etapa está terminando. O período de um tempo está terminando. O período de uma era está terminando. Se você não entendeu, eu vou continuar dizendo: o período da tribulação da igreja na terra está terminando. O período da angústia está terminando. O período do sofrimento está terminando. Está em tempo de divisão de ciclo. Está em tempo de divisão no reino de Deus. Muitos estão desesperados porque A ganhou no governo, porque B ganhou no governo, mas a
Jurabacalassúria. Juramandabá, eu vou pregar, mas sinta. Juramanduia, Tamandarabasúria. O Espírito da terra está dizendo: o ciclo está se findando. Não precisa desesperar. O que vai acontecer no amanhã, o que vai acontecer em 2023, porque o Eterno está dizendo: o fim de um ciclo está terminando. Prepara para uma nova experiência. E essa experiência não é aqui embaixo, essa experiência é nas mansões celestiais. Aleluias. Aleluias. Vira para o teu irmão e diga assim: Atson. Vira para o teu irmão e diga assim: Atson. Diga assim: fim de um período e virada para outro. Diga para ele: prepare para a virada para um outro período. Meia-noite significa, na etimologia da palavra, significa dividir ou viver outra metade. A igreja está vivendo na terra como o sal da terra, como a luz do mundo, como a cidade forte edificada sobre os montes. A igreja está vivendo na terra um período para poder contagiar, influenciar pessoas, vidas a ser salvas e a experimentar a poderosa palavra do Senhor. O tempo da igreja nessa terra não é para outro fim a não ser manifestar a presença, a glória e a autoridade divina na terra. A igreja neste período na terra tem a oportunidade de oferecer àqueles que estão perto de você a experiência da graça que está na sua vida. Mas o Senhor tem apontado para esta igreja, a igreja que já está não tendo mais lugar nesta terra, a igreja que já não está tendo mais como viver nesta terra. O Senhor está apontando um novo tempo, e eu gostaria de reafirmar aqui nesta noite, para você não se preocupar. A meia-noite está chegando para a igreja, porque meia-noite também significa o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Após a meia-noite, termina-se no calendário uma data, inicia outra data no calendário. Após o tempo da meia-noite, finda-se um dia e nasce outro dia. Eu ainda gostaria de vos lembrar que o salmista escreveu dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a noite não termina às 6 horas da manhã, a noite não termina às 7 horas da manhã, a noite muda, o tempo muda e a noite termina à meia-noite. Eu gostaria de dizer: o choro pode durar uma noite para a tua vida, o período de angústia pode evoluir uma noite para a sua vida. A noite que o salmista Davi descreve é um tempo de angústia, é um tempo de lágrima, é um tempo de sofrimento. Não espere coisas melhores nessa terra. O período que a igreja está vivendo aqui é um período de noite, é um período de escuridão, é um período de angústia, é um período de sabores, é um período de muitos levantes contra a igreja do Senhor. A noite que o salmista Davi descreve é um período de forte batalha. Só não sente na esfera espiritual que a igreja, quem sabe, nos tempos do século que vivemos, nunca experimentou um peso tão grande espiritual, um peso satânico. Só não sabe disso, só não percebe aqueles que perderam a sensibilidade espiritual. Os tempos se afunilam, a angústia sopra sobre a igreja, os tempos são de crises. Satanás mapeia os seres humanos com as suas estratégias
aquela que tem a marca do Cordeiro, para tentar roubar de você a fé que o Espírito Santo plantou no teu coração. Satanás mapeia nos últimos dias com seus argozes para tentar roubar da igreja a unção e o azeite nas suas vasilhas. Satanás está mapeando a igreja nos últimos dias para tentar tirar a sensibilidade do Espírito Santo na sua vida. Mas eu quero reafirmar contigo, e se você crê como eu creio, vai dizendo aqui: não tem para Satanás. Eu vou encher as vasilhas de azeite, eu vou encher as vasilhas de óleo, eu vou encher as vasilhas de unção, eu vou vencer, eu vou encher as vasilhas de autoridade. Mas eu vou aguardar o arrebatamento, eu vou ouvir a voz do esposo, e quando eu ouvir a voz do esposo, eu vou ter condição de me levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Kamanarabashuya, Keremantu Kanasia Manduya, Shuramanduya Kandarabakalabachuya. Satanás não que investiu tanto nos dias atuais para tentar roubar aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Satanás não que investiu nos últimos dias tanto para tentar tirar de você as virtudes do Espírito Santo e a visão de reino, a visão divina, a visão da glória do Senhor. Pode ver que já não é mais natural no nosso dia batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, renovo espiritual. Parece que está fugindo das nossas igrejas. Revelações, profecia, dom de discernimento de espírito, dom de cura, dom de libertação, dom de discernimento de línguas estranhas. Mas eu quero profetizar, porque o Espírito Santo tem falado no meu coração: vai arrochar, vai apertar, Satanás vai descer com fúria. Mas quanto maior for a fúria do inferno, maior é o poder que eu vou derramar na vida da minha igreja nos últimos dias, para prepará-la. Se você crê, levante a mão e adore e receba. Se você crê, levante a mão e adore e receba. Se você crê neste culto de Santa Ceia memorável, levante a mão e receba autoridade. Autoridade para manter a reserva do azeite, autoridade para manter a unção nas tuas vasilhas, autoridade para manter a glória na tua casa, autoridade para manter a glória no teu casamento, autoridade para manter a glória aonde você estiver, autoridade para manter a glória na tua igreja, autoridade para manter azeite aonde você pisar a planta dos pés. Se você acredita e quer, receba. Hoje é dia de receber azeite. Aleluia, 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 aleluia. Meia-noite, o fim de um ciclo e o início de outro. Prepara, porque o Senhor está dizendo: o tempo de chorar nessa terra está sendo resumido, está terminando este ciclo. O tempo de plantear nesta terra está terminando, está se findando. Prepara para um novo ciclo. A meia-noite está chegando. O Senhor vai ecoar a voz dele, a voz meiga, a voz poderosa, a voz excelente, a voz que expressa grandeza
findando. Está findando. Está findando. Está findando este ciclo. Está findando este tempo. Está findando. Ramandúria Calamas. Ei, noiva. Ei, amada do Cordeiro. Ai, comania. Não desespere. Não fique atônitos. Não fique atônitos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus. Você precisa entender, credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez. Eu virei outra vez. Eu virei outra vez. Eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Aonde eu estiver, estejais vós também, amada minha. Aonde eu estiver, estejais vós também, eleita minha. Aonde eu estiver, estejais vós também, amada, porque sei que tende poucas forças, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor está dizendo: a minha noite está chegando, o tempo está se finando, o ciclo vai mudar. Prepara. Muitos estão desapercebidos, muitos não estão esperando, muitos estão dormindo e tosquenejaram, mas a noiva tem reserva, a noiva tem azeite. A igreja é poderosa em Cristo, está anelante, está esperando e dizendo: eu já vejo o céu por dentro, eu já estou vendo o céu por dentro. A noiva está dizendo: eu já vejo a glória do Eterno, eu já vejo a grande mesa da ceia, e o Eterno vai servir aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele disse: eu venci a morte, venci Herodes, venci os malfeitores, venci aqueles que me humilhou por amor à igreja, que eu vou voltar para buscar os anelantes. A igreja amada já está esperando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero ser servido pelo Eterno. A mesa está preparada, a grande ceia não é como essa aqui esta noite. Essa é símbolo, essa é maravilhosa, mas é símbolo. Mas o Eterno